Prezados alunos, bem-vindos a mais uma aula de bioquímica. Vamos dar continuidade ao tema proteínas. Então, na nossa última aula, nós falamos, que as proteínas elas podem sofrer um processo de renaturação. E existem aí alguns agentes que podem desnaturar e que também podem funcionar aí como agentes redutores, que é o caso aí da ureia e do mercaptoheptanol, que podem aí, no caso da ureia, desnaturar e do mercaptoheptanol reduzir a enzima aí ribonuclease A, composta por seus 124 resíduos de aminoácidos. Uma vez que esses agentes são removidos do meio, no caso onde essa enzima se encontra, ela então consegue aí voltar ao seu estado nativo, ou seja, o seu estado que é aí cataliticamente ativo, proporcionando então novamente as ligações de sulfetos transversais que são refeitas, uma vez que esses agentes são retirados, ok? Como que essas interações, essas estruturas dos aminoácidos se dão aí dentro da composição das proteínas? Podemos então falar aí que o envenolamento proteico ele é determinado pela sequência de aminoácidos e pelo meio também em que a proteína se encontra. Existe, pessoal, aí, dentro da bioquímica o que a gente chama aí de dobramento proteico. Essa proteína ela vai ser dobrada através aí das interações entre as cadeias laterais dos aminoácidos. Aí essas cadeias elas vão determinar como uma cadeia aí polipeptídica linear ela se dobra para formar aí a conformação tridimensional das proteínas funcionais que nós conhecemos. Se sabe, que o dobramento proteico ele ocorre aí dentro da célula. E esse dobramento ele acontece num tempo, no intervalo aí de segundos a minutos, e envolve vias ordenadas, e não aleatórias. Então, pessoal, conforme, o peptídeo aí vai se dobrando, as estruturas secundárias elas se organizam, direcionadas aí pelo efeito hidrofóbico. O que significa dizer isso? Ou seja, grupos hidrofóbicos, eles se juntam, à medida aí que a água é liberada. E essas pequenas estruturas, elas se combinam aí para formar estruturas maiores. E a seguir, outros eventos aí vão estabilizar a estrutura secundária nesses eventos químicos e se inicia então aí a formação da estrutura terciária. Na última etapa, o peptídeo ele vai atingir a sua conformação nativa, ou seja, a sua conformação aí funcional, completamente então aí dobrada, caracterizada aí por um estado de baixa energia. Um ponto importante a ser colocado aqui para vocês é que algumas proteínas biologicamente ativas, ou as suas partes, elas não possuem uma estrutura terciária estável. Dessa forma, esse tipo de proteína que não possui uma estrutura terciária estável, elas são denominadas aí de proteínas intrinsecamente desordenadas, ok? Nós acabamos de falar que essas interações entre as cadeias laterais dos aminoácidos é que vão determinar como uma cadeia polipeptídica linear se dobra aí para gerar aí a conformação tridimensional das proteínas funcionais. Porém, muitas proteínas aí para chegar no seu dobramento precisa de algumas estruturas para auxiliar. As estruturas que auxiliam no dobramento das proteínas são chamadas aí de chaperonas. Então é importante colocar aqui para vocês que a informação necessária para o correto dobramento aí da proteína, ela está contida na estrutura primária aí do polipeptídeo. Porém, a maioria das proteínas desnaturadas, ela não retorna à sua conformação nativa, mesmo aí
em condições, né, em ambientes favoráveis. E isso ocorre por quê? Porque para muitas proteínas dobrar é um processo facilitado que vai requerer aí um grupo especializado de proteínas denominados aí chaperonas, ou alguns livros também podem chamar de chaperonas moleculares. E obviamente que esse processo de dobramento é um processo que vai requerer aí a hidrólise, a quebra de ATP como o ATP como molécula, né, como fonte energética. As chaperonas, pessoal, também aí são denominadas de proteínas de choque térmico, ou HSP, que do inglês é Heat Shock Proteins. Essas chaperonas elas interagem aí com o polipeptídeo em vários estágios, né, durante o seu processo de dobramento. Algumas chaperonas elas vão se ligar aí às regiões hidrofóbicas de um polipeptídeo estendido e elas são importantes aí para manter a proteína desdobrada até a sua síntese completa, que é o que acontece, por exemplo, com HSP70. Ela protege, né, as proteínas contra a desnaturação pelo calor e auxilia aí na montagem de proteínas oligoméricas, ou seja, aquelas que apresentam uma estrutura, uma montagem mais complexa e apresentam estruturas aí quaternárias, né? Ok. As chaperonas, pessoal, elas apresentam, né, algumas delas se apresentam aí num formato semelhante, né, apresentam estruturas macromoleculares semelhantes aí a gaiolas, como está aqui representado na imagem para vocês, composta aí por dois anéis empilhados. Então, a proteína aí parcialmente dobrada, ela entra dentro dessa estrutura de gaiola, liga-se aí na cavidade central por meio das interações hidrofóbicas e é dobrada, e ao processo, ao final do dobramento, essa proteína ela vai ser liberada. Essas chaperonas que apresentam uma estrutura macromolecular do tipo gaiola, algumas vezes aí elas são denominadas chaperoninas. Então, resumindo, as chaperonas elas facilitam aí o dobramento proteico correto, ligando, né, e estabilizando essas regiões hidrofóbicas aí expostas, propensas aí à agregação e também aí aos polipeptídeos nascentes, evitando aí um dobramento prematuro e até mesmo um dobramento errado.